Olá, seja bem-vindo à AgroCheck. Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar prescrições para que você possa finalmente transformar as imagens levantadas pelo seu drone em ações práticas de manejo. Fica comigo até o final. De nada adiantaria a gente conhecer em detalhe cada hectare do nosso talhão, cada palmo da nossa lavoura, e a gente, de fato, não pudesse transformar essas informações, esse conhecimento, em ações. E é justamente isso que a AgroCheck se propõe a fazer de uma forma muito fácil. É transformar o conhecimento que você adquiriu ao analisar o seu talhão digital em ações, em recomendações, em prescrições. Para isso, você pode fazer um manejo de intervenção célula por célula, definindo um manejo específico para cada célula ou para cada região do talhão, né, para cada conjunto de células, ou quem sabe uma dose específica para cada conjunto de células. Mas você pode simplesmente também querer analisar o seu talhão e definir uma dose, um manejo mais assertivo para ser aplicado de uma forma geral no talhão inteiro. Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Então, vamos considerar que existem 3 tipos de prescrições básicas. A primeira delas, que seria mais simples, seria de tratamento binário. Então, o que seria isso? Você simplesmente definir um conjunto de células onde vai ter esse tratamento e o restante que não vai ter nenhum desse tipo de tratamento, seja ele qual for. Pode ser uma pulverização, pode ser uma fertilização, pode ser uma gradagem, em alguns casos já aconteceu, situações onde é necessário fazer um replantio, você define um polígono que deve ser replantado e com isso vai fazer o serviço de grade, né, para depois vir replantando uma determinada região. Você tem uma segunda opção, que é o tratamento em área total, onde cada célula, de fato, é atribuído um valor de dose ou de combinação de produtos para cada célula. E uma terceira opção, que é uma mescla entre essas duas primeiras, que é o que eu chamo de tratamento híbrido, que é simplesmente a definição de algumas regiões de tratamento, porém com doses diferentes entre si. Mas além dessas 3 opções de prescrição, que são prescrições de manejo, digamos que de forma variável no talhão, né, definindo manejos ou doses específicas para cada célula, vai existir situações, como no exemplo desse projeto que eu quero mostrar para vocês, onde simplesmente você vai usar a AgroCheck para entender que não existe a necessidade de um tratamento variável. E está tudo bem. Isso, você usou de informações para chegar à conclusão de que deve ser aplicada uma única dose ou um único manejo no talhão inteiro. Só que dessa vez você usou dados concretos para isso. Você não simplesmente imaginou ou tomou essa decisão em cima de dados empíricos. Então, nesse exemplo aqui, nós vamos ver uma situação onde o produtor fez o plantio de milho safrinha em cima da soqueira de uma cultura de milho primeira safra. E esse milho de primeira safra era RR, né, resistente a glifosato. Então, o que aconteceu? Ele fez o controle de plantas invasoras e as plantas invasoras morreram, menos o milho, porque ele era resistente a glifosato. E ele fez o controle, obviamente, com o glifosato. Então, numa situação como essa aqui, ele queria avaliar se existia uma região de concentração maior dessa tiguera, né, dessa soqueira de milho, para fazer um controle com glufosinato, já que o milho plantado na segunda safra era resistente ao glufosinato e o híbrido utilizado na primeira safra não era. Então, esse foi o objetivo desse projeto, era isso que ele queria avaliar. E, avaliando todo o talhão digital aqui, ele chegou à conclusão que a tiguera de milho primeira safra, ela estava distribuída no talhão de uma forma homogênea, de uma forma geral, e não fazia sentido fazer um controle localizado. E ótimo, sem problema nenhum. Ele utilizou as informações aqui através do talhão digital para definir uma dose mais assertiva de glufosinato que ele iria utilizar e fez esse tratamento de glufosinato no talhão inteiro. Então, dessa forma, não foi necessário criar nenhuma prescrição diretamente na AgroCheck, ele simplesmente definiu a dose olhando os arquivos aqui pelo talhão digital. Eu vou alterar aqui para o VAR para vocês avaliarem, ver que realmente está bem distribuído, não tem nenhuma
uma zona bem definida, e essa foi uma decisão clara, simples, assertiva, e com isso ele fez o controle e teve um resultado satisfatório. Por outro lado, vão acontecer várias situações em que o problema que a gente quer controlar, ele se encontra de forma mais localizada, como é o caso desse projeto. Aqui nós temos uma lavoura de soja seca já, em fase de pré-colheita. Porém, houve um escape muito forte de plantas invasoras. A gente consegue observar a soja na cor marrom, a soja seca, e as plantas invasoras aqui numa cor verde, claro. O objetivo desse projeto foi tentar definir regiões de controle das plantas invasoras, já que elas, nesse caso, não estavam espalhadas de forma homogênea e ao longo de todo o talhão. Então, nessa situação, entra o tipo de tratamento binário, ou seja, em regiões que vão ser aplicadas o produto, outras não. Para essa situação aqui, o produtor iria utilizar o herbicida Diquat. Então, quem é acostumado com a cultura da soja sabe que não faz muito sentido variar a dose de Diquat, porque simplesmente ou nós vamos controlar a planta invasora ou não vamos, caso a gente altere muito essa dose. Então, a dose já estava pré-definida, digamos que 2 litros por hectare, e ele queria simplesmente definir regiões onde iria aplicar o Diquat e onde não iria aplicar, sempre que aplicando numa mesma dose. Então, é um exemplo clássico desse tratamento binário. Então, nós vamos considerar aqui que as células brancas seriam células onde não seriam aplicadas e as células verdes seriam células aplicadas. Como que a gente gera uma prescrição para esse tratamento binário numa situação como essa? Então, aqui nós precisamos habilitar a visualização das células, e o primeiro passo para a gente criar uma prescrição é dar um nome para esse produto ou essa tarefa. Então, para isso, a gente vem aqui nesse campo produto e tarefa e dá um nome da atividade que nós vamos fazer agora, da operação que nós vamos criar agora. Então, vamos chamar, por exemplo, essa operação de Diquat. Eu vou digitar aqui Diquat, mas antes de eu clicar em criar para confirmar, eu quero mostrar que eu não consigo, eu clicando nas células, eu não consigo selecionar elas. Ó. Elas estão desabilitadas, porque eu não criei uma tarefa ainda. Então, a partir do momento que eu criar essa tarefa, e eu vou clicar no botão criar agora, então, operação criada com o nome de Quat. Acabei de criar minha tarefa. Então, agora sim, ao clicar em cada célula, a gente observa que cada uma delas fica selecionada. Então, eu posso ir clicando, à medida que eu vou clicando nelas, eu vou vendo aqui quantas células eu tenho selecionadas, qual a área dessas células selecionadas. Tá? Esse projeto que eu estou usando agora é de uma versão, ele foi criado numa versão mais antiga da plataforma, então vai ter alguma diferença nos botões, o tamanho da célula também é um tamanho menor, que não está mais disponível na versão atual. Não se preocupa com isso não, a essência aqui vai ser a mesma. Então, observa que agora que nós temos uma operação criada com o nome de Diquat, eu consigo selecionar as células e ver os dados dessas células selecionadas. Nós precisamos entender que existe um conceito diferente entre selecionar uma célula e validar uma célula. Selecionar é simplesmente o que eu estou fazendo agora. Eu estou selecionando células e eu estou vendo essa seleção sendo registrada aqui no meu painel. Eu vou validar uma célula quando eu atribuir um valor a essas células que estão selecionadas. Então, eu estou, por exemplo, agora com 20 células selecionadas, mas não estou com nenhuma validada. Se eu definir um valor em taxa ou ID, que é o campo onde eu atribuo valores às células selecionadas, e clicar em validar, aí de fato eu estaria validando essas 20 células. Ou seja, eu estaria atribuindo uma dose, um valor para essas células que estão selecionadas nesse momento. Então eu posso vir aqui em limpar tudo e eu vou mostrar para vocês como a gente faz essa prescrição de forma mais fácil. Então, se a gente observar, eu diria para vocês que provavelmente a maioria das células vai ser selecionada e validada, ou seja, nós vamos fazer uma aplicação aqui em mais de 50% da área. Então, é mais viável eu selecionar todas, né? Eu não estou vendo porque elas estavam em transparência. Então, eu clicando aqui ó, em selecionar tudo ou limpar tudo, eu seleciono todas ou desseleciono todas as células. Então, eu vou clicar em selecionar tudo, que é mais fácil, e vou desselecionar as células que eu não vou aplicar porque elas são minoria.
Então, eu vou vir aqui, ó, vou selecionando as que eu não vou aplicar. Eu vou fazer isso de forma bem grosseira, para o vídeo não ficar longo, só para vocês entenderem o conceito. Bom, então aqui agora eu terminei de selecionar as células que eu quero aplicar. Então, a gente tem um resumo aqui, ó. Eu selecionei 154 células de um total de 209, né? Ou seja, ficaram 55 sem seleção, né? Ou seja, eu não vou aplicar em 55 e vou aplicar, vou definir um manejo para as 154 células que estão selecionadas, que equivalem a uma área de 27,8 hectares. Se a gente olhar o resultado final das células selecionadas, a gente pode achar que a área não aplicada é pequena, mas se a gente fizer uma conta, fácil aqui, de um total de 27,82 hectares selecionados, em relação a 40,96, que é o total, nós estamos aplicando em 68% praticamente, ou seja, 32%, praticamente um terço, né? Nós estamos deixando de aplicar produto em um terço da área, em 33%. Isso não é pouca coisa. Tá? Imagina que, não de todas, mas de pelo menos algumas aplicações, de pelo menos alguns tratamentos que você for fazer, você consiga economizar 33%. Qual o impacto que isso vai ter no seu custo, na sua eficiência, no seu resultado? Então, você vê que mesmo a gente não forçando a barra aqui, ó, poderia em algumas células aqui que ficou só por exemplo, essa ficou quase nada, que ainda poderia selecionar ela. Então, mesmo assim, você vê que a gente consegue economizar bastante produto, em alguns casos. Lembrando aqui que esse é um conjunto de células binárias. Então, eu vou simplesmente atribuir um valor a todas elas e as que não estão selecionadas, simplesmente é como se elas não existissem. Então, vamos definir um valor aqui em taxa OID. E que valor é esse? Vai depender do que você vai fazer, de qual tipo de tratamento, qual tipo de maquinário você vai utilizar. Então, por exemplo, se você vai fazer uma aplicação com o DIQUAT aqui com o seu pulverizador autopropelido, né? O seu Uniporte, com a sua parruda, você vai definir aqui a vazão. Por exemplo, se você vai trabalhar com 80 litros por hectare, você digitaria aqui 80 e exportaria esse polígono, né, que vai estar composto das células circuladas em azul, né? Sei lá, no seu equipamento você vai ver só as células que estão em azul nesse momento aqui, e todas elas, esse conjunto de células, teriam um valor de 80 relacionado a elas. Tá? Se você vai aplicar isso com drone, então você vai colocar aqui a vazão que você vai utilizar no seu drone. Por exemplo, 10 litros por hectare, você digita aqui 10. Tá? Então você está atribuindo o valor de vazão a esse conjunto de células que nós acabamos de selecionar. Se você for fazendo um pulverizador comum, sem qualquer tipo de eletrônico embarcado, e você simplesmente quer desligar a tomada de força no momento em que você entrar numa região de células que não vão ser aplicadas, você pode colocar qualquer valor, porque aí o que você vai ver através do checkmap, nesse caso, né, que é o nosso aplicativo móvel, que você pode usar para se navegar por esse mapa que nós estamos criando, você simplesmente vai ver o polígono que está selecionado aqui. Então, quando você sair desse polígono, você vai identificar que você está fora do seu talhão, né? Que não é o talhão, mas é uma região que nós definimos para o talhão. E aí você desliga a tomada de força ou desliga o corte de seção. Enfim, você poderia colocar qualquer valor aqui, já que é você, operador, que está definindo aonde vai ser e onde não vai ser aplicado. Não é uma máquina, não é um equipamento eletrônico que vai ler esse arquivo. Entende essa diferença? Então, reforçando, se você vai aplicar com o seu pulverizador, coloca a vazão. Se você vai aplicar com o seu drone, coloca a vazão. Se você vai aplicar manualmente desligando ou ligando o sistema de pulverização,
você coloca qualquer valor, porque o que vai importar no final é o polígono e não o valor que está atribuído aí, certo? Então vamos imaginar que você vai fazer uma aplicação aqui com o seu pulverizador mesmo, e lá no seu Uniport ele vai controlar essa vazão. Você vai carregar esse mapa para a eletrônica do Uniport e ele vai desligar sozinho. Então vamos colocar aqui, por exemplo, 80, que seria a vazão que você vai trabalhar. Então, nesse momento, eu estou dando para cada uma das células selecionadas o valor de 80. E ao exportar esse polígono e colocar lá no seu equipamento, o controlador vai entender que quando ele estiver dentro dessa região em que nós deixamos selecionado, ele vai aplicar uma vazão de 80. Tá? Então, bastaria agora exportar aqui, mas nós vamos falar disso com mais detalhes no próximo vídeo, que nós vamos falar exclusivamente de exportação de arquivos. Então, essa seria uma prescrição binária. Agora nós vamos ver a situação onde o tipo de prescrição mais adequado vai ter uma estrutura idêntica a essa de tratamento híbrido, onde um conjunto de células não recebe nenhum tipo de tratamento e alguns outros conjuntos de células que recebem tratamento possuem uma dose diferente entre eles. Tá? Então, para isso, nós vamos carregar esse projeto aqui como exemplo, que se refere a um talhão que a cultura ainda não está instalada. Então, esse mapeamento ele foi feito para avaliação da infestação de plantas invasoras. É um projeto onde o produtor fez uma primeira dessecação para o plantio direto e os herbicidas usados nessa primeira dessecação não tiveram uma eficiência boa para uma determinada espécie de planta invasora, que é conhecida aqui na nossa região como pé de galinha. Então, esses herbicidas usados não tiveram um controle eficiente, houve o escape dessa espécie, principalmente, e esse escape ele se concentrou em regiões características. Ele não foi observado ao longo de todo o talhão. Então, o produtor fez um mapeamento com o objetivo de fazer uma segunda dessecação, dessa vez com um produto mais específico para a espécie de planta invasora que foi observado o escape. E como esse escape ele não foi de forma geral no talhão, a intenção aqui era fazer uma aplicação mais localizada. Antes da gente fazer a prescrição, eu queria aproveitar esse tipo de projeto e mostrar para vocês uma característica que o ranking de células para essa situação ele deve ser interpretado de uma forma diferente. Então, o sistema de processamento classificou como célula número 1 aquela que tem a maior biomassa vegetal. Como nesse caso a biomassa vegetal se refere a plantas daninhas e não à cultura, a gente tem que interpretar isso como sendo a célula 1, na verdade, a última, né? A que tem maior pressão de plantas invasoras. Então, com base nesse critério de interpretação, nós vamos fazer a nossa prescrição do tipo híbrida, e para isso nós vamos criar uma tarefa chamada dessecação 2. Operação criada com o nome de dessecação 2. Agora que eu já criei uma operação, eu já consigo selecionar as células. Tá? Então, se eu clico aqui, eu vejo que as células estão sendo registradas. Tá? Então, a intenção aqui é a seguinte. Observa que nós temos, nessa região de escape, plantas maiores e mais vigorosas do que nessa segunda região, que também houve escape, mas com plantas mais jovens, plantas onde provavelmente uma dose menor de herbicida é suficiente para fazer o controle em relação às doses que devem ser aplicadas nessa região. Então, vamos considerar nessa situação aqui que o controle dessa vez vai ser feito através de uma pulverização por drone, já que no exemplo anterior nós fizemos uma simulação de uma aplicação terrestre. Então vamos pensar na seguinte situação. Nós temos duas opções. Ou fazer um controle específico para cá, utilizando uma cauda com uma concentração maior de herbicidas em relação a essa segunda região que nós vamos delimitar aqui, ou então fazer uma mesma concentração padrão de cauda e aplicar uma vazão maior dessa cauda nessa região, que a gente quer uma dose maior, e uma dose
menor, uma vazão menor de cauda nessa região que a gente quer uma dose menor. Faz mais sentido essa segunda alternativa, né? Já que é muito mais fácil a gente preparar uma cauda só e variar simplesmente a vazão. Então, para isso, a gente pode selecionar aqui, nessa região, onde nós provavelmente vamos ter que trabalhar com uma dose de herbicida maior. Então, vamos, por exemplo, considerar uma vazão para drone de 15 litros por hectare nessa região. E aí a gente seleciona depois essa segunda região que nós vamos aplicar e que não necessita de uma dose de herbicida tão alta quanto a região anterior. E nesse caso aqui a gente define uma dose de, por exemplo, 10 litros de vazão por hectare. Então agora nesse caso nós temos dois conjuntos de células validados. O primeiro, que foi o de vazão 15, ele dá 2,3 hectares e vai consumir um total de produto, que no caso é cauda, né? Vai consumir um total de aproximadamente 35 litros de cauda. Enquanto a segunda região, né, o segundo conjunto de células de vazão 10, ou seja, vai demandar uma dose menor de herbicida, tem uma área de 3,8 hectares, mas vai consumir um total de 38,6 litros de cauda. Então, o total de cauda a ser utilizado nesse nosso projeto, nessa nossa prescrição, seria de 73,4. Isso já tem uma quantidade de cauda que eu deveria preparar. E dessa forma a gente realiza uma prescrição para esse sistema híbrido de tratamento. Por fim, nós vamos criar uma prescrição para um projeto utilizando esse conceito de tratamento em área total. Com essa modalidade, nós vamos analisar cada célula do talhão e para cada uma delas atribuir uma dose, seja ela repetida ou não. Portanto, nós vamos criar uma prescrição que envolve todo o talhão. Para isso, nós vamos carregar esse projeto que se refere a um talhão com a cultura de café. Então, a gente consegue ver aqui através da ortofoto que é uma lavoura de café já bem estabelecida, uma lavoura que tem em torno de 8 anos. E se a gente aplicar a camada VARI, a gente consegue ver de uma forma bem nítida que à medida que a gente se desloca para leste do talhão, de uma forma bem gradual, a gente vai tendo as plantas com a pior condição de desenvolvimento e um provável pior potencial produtivo do lado leste. A gente pode confirmar isso através do ranking de células. Então a gente vê que essa região, a 1, 2, 3, 4, 6, provavelmente se refere à condição melhor de desenvolvimento do talhão. Nós podemos medir, inclusive, aqui a largura da copa nessa região que o ranking de células mostra para nós que é a melhor região do talhão. Então aqui nós temos 2,22 de largura de copa, aqui 2,14, aqui 2,20. Se a gente vier sem alterar o nível de zoom aqui, para não interferir nessa escala da régua que eu estou utilizando aqui. E se a gente vier aqui para a região pior do talhão, eu estou aqui na célula 56 de um total de 58. Então, essa é uma das piores células do talhão. Eu vou medir aqui a largura de copa e a gente vê que a gente tem uma largura bem menor, indicando que o ranking de células realmente está sendo assertivo, está mostrando para nós, de fato, aonde que estão as células e os melhores hectares. Nós podemos aqui, inclusive, voltar a visibilidade aqui da ortofoto e a gente consegue enxergar que existe uma grande quantidade de plantas com problema de seca de ponteiros, que é uma característica que pode ser apresentada por vários tipos de problemas, né? Pode ser doenças à base de fungo, pode ser deficiência nutricional. De qualquer forma, a gente vê de uma forma muito clara que essa é uma região com plantas menos desenvolvidas, com plantas com menor potencial produtivo. E a proposta para essa prescrição vai ser fazer uma recomendação de nitrogênio, onde a dose nessas regiões mais ao leste, que estão mais prejudicadas, vão receber uma dose maior de nitrogênio do que as regiões que estão mais bem nutridas. Mas antes da gente criar essa prescrição, eu queria te fazer um alerta. Nem sempre essa estratégia é certa, nem sempre ela vai dar resultado.
Isso depende muito da cultura que você está trabalhando, isso depende muito da causa pela qual uma determinada região se mostra com potencial produtivo menor, se mostra com ranking de células menos favorável. Nesse caso aqui, eu sei o que eu estou fazendo. Se você não é capacitado para isso, conversa com o agrônomo, procura alguém especializado no assunto, porque nem sempre aumentar nitrogênio em regiões de baixo potencial produtivo vai te fazer aumentar de fato esse potencial produtivo, principalmente em culturas de ciclo mais curto, onde muitas vezes, como a gente diz aqui em Minas Gerais, já foi o boi com a corda. Às vezes não dá mais tempo da gente socorrer com a dose de nitrogênio complementar, porque a planta já expressou o potencial produtivo naquela fase de desenvolvimento em que ela está. Nesse caso aqui é diferente, é uma cultura de ciclo longo, é um problema que eu já conheço, porque eu estive presencialmente nesse talhão, então eu sei o que eu estou fazendo. Mas cuidado, gostaria de reforçar esse alerta. Então, nessa situação aqui, eu vou criar uma tarefa chamada complemento de N. Vou criar essa operação e vou selecionar as células, primeiramente, as que eu vou aplicar uma dose maior de um determinado adubo que contém nitrogênio. Então, vou selecionar aqui o meu primeiro conjunto de células, que vai receber uma mesma dose. Vou definir uma dose, digamos que de 450 quilos por hectare. Vou definir aqui uma segunda região. É sempre bom a gente fazer isso olhando o ranking de células, verificar o número que nós estamos selecionando. Por exemplo, aqui eu estou selecionando em torno de 15 a 30, né? Não caberia eu selecionar essa célula 7, mas eu poderia selecionar essa 16 e a 17, tá? Então, é para isso que o ranking de células serve, para a gente utilizar ele no momento da nossa prescrição. Então, para esse conjunto de células, eu poderia atribuir um valor de 350, por exemplo. Essas 4 células aqui, que passaram batido, elas poderiam ter sido classificadas com a dose de 350 quilos por hectare, porque elas estão no mesmo padrão das outras células que eu selecionei. Então, eu posso selecionar elas de novo aqui, ó, e de novo inserir os 350 quilos, a mesma dose. Não tem problema nenhum. Nós vamos ter uma cor diferente, mas nós vamos ter um polígono cuja dose se refere a 350 quilos da mesma forma. E agora, por fim, esse último grupo de células, eu vou definir uma dose de 250 quilos por hectare, por exemplo. Então, agora eu tenho 3 classes de dose da minha adubação: 250 quilos por hectare, 350 e 450. Aqui eu tenho a área de cada uma dessas classes e eu tenho o total de produto de fertilizante para cada uma dessas 3 classes. E finalmente aqui eu tenho o total. Então eu sei que para esse talhão, seguindo essa prescrição, eu teria um consumo de aproximadamente 5.026 quilos de fertilizante. Então essa seria a modalidade de prescrição em área total. Espero que você tenha entendido cada uma das 3 modalidades. E no próximo vídeo nós vamos exportar essas prescrições de várias formas diferentes para diferentes tipos de equipamento que serão utilizados em cada uma das prescrições. Te espero lá.